Bom dia, bom dia. Deus. Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o Senhor. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom e bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aquele que o teme. Os filhos dos leões necessitam e sofrem de fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor ao Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma de seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Amém, 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 amém. Ah, Deus, obrigada, Pai. Levítico 5. O sacrifício pelos pecados ocultos. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia de que for testemunha, seja que o viu ou que soube, se não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto, contudo será imundo e culpado. Ou quando tocar, a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia, que se faça imundo. E se for oculto e souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com seus lábios, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que culpado, sendo numa dessas coisas, confessará aquilo que pecou? E a sua expiação trará ao Senhor, pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim,
O sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu o Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, uma para expiação do pecado e a outra para o holocausto. E os trará o sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é a expiação do pecado, e com sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará o holocausto, conforme o costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, o que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, para a expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima no incenso, portanto é expiação de pecado. E trará o sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho, cheio por seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação do pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que pecou em alguma destas coisas, e lhe será perdoado, e o resto será do sacerdote como a oferta de manjares. O sacrifício pelo sacrilégio. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou de coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto, e dará ao sacerdote assim. O sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. O sacrifício pelos pecados da ignorância. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor o que se não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será culpado e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou sem saber, e lhe será perdoado. Expiação de culpa é, certamente se fez culpado ao Senhor. O sacrifício pelo pecado voluntário. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar o seu próximo, o que se lhe deu em guarda, ou que depôs na tua mão, ou roubou, ou que retém violentamente o seu próximo, ou que achou o perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas as que o homem costuma pecar. Será, pois, que, portanto, pecou e ficou culpada, restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia de sua expiação. E sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme tua estimação, para a expiação da culpa, trará o sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela, diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpada nelas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo:
Dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá suas calças de linho sobre sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outra veste, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. E esta é a lei de oferta de manjares. Um dos filhos de Arão o oferecerá perante o Senhor diante do altar. E tomará seu punho cheio de flor de farinha e da oferta de seu azeite, de todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjar. Então o queimará sobre o altar, cheiro suave é isso, por ser memorial do Senhor. E o restante dela comerão, Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação. Comerão. Levedado não se cozerá, sua porção é que lhes dei das farinhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, com a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares, estatuto perpétuo será para as vossas gerações. Dentre as ofertas queimadas do Senhor, tudo o que tocar nelas será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e dos seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, pela oferta de manjares contínuo, a metade dela pela manhã e a outra metade à tarde. Numa caçoula se fará com azeite cozida, e trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás, em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que te entre seus filhos por ungido em seu lugar, fará o mesmo por estatuto perpétuo, toda será queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. A lei da expiação. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado comerá no lugar santo, se comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a sua carne será santo. Se espargir alguém no seu sangue sobre tuas vestes, lavará aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado, porém se for será quebrado, porém se for cozida no vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá, no fogo será queimado. Amém, amém. Abençoado dia, abençoado dia.